De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista e intervencionista. Está conversando conosco, primeiro sobre infarto, já tivemos aí 2 blocos conversando sobre infarto, vamos fazer mais esse bloco. Você que quiser fazer uma pergunta para o Dr. Grangeiro, aproveite a oportunidade, você pode ligar ou então mandar uma mensagem de WhatsApp, o telefone é 92991836285. Doutor Marcos, a gente conversou aí sobre a questão do cigarro também, que é um fator de risco importante, né? O estresse. Difícil aí com essas políticas que nós temos, com esses problemas todos, o trânsito, né? O estresse é algo... do governo, claro, o estresse é extremamente alto e muitas das vezes não modificável, né? Vou usar o teu termo assim. O estresse realmente tem um fator importante, na doença coronariana? Sem dúvida, não é? A gente, pegando um gancho no que você comentou, o estresse seria um fator de risco não modificável, né? Mas muitas vezes o estresse está relacionado ao próprio emprego do paciente. Como é que eu vou modificar algo que produz a renda do paciente? Ele está naquele trabalho há muitos anos, ele depende daquele trabalho, como é que eu vou modificar? Como é que eu vou modificar o estresse num paciente que, por si só, se cobra? Ou aquele paciente que tem uma personalidade tipo A, que se cobra muito, que quer todas as coisas muito perfeitas, que centraliza muito em si todas as atividades da sua empresa, ou do seu trabalho, ou da sua casa. Essa pessoa tem uma tendência maior a infartar. Mas por que o estresse provoca espasmo da artéria? O estresse ele produz uma secreção de diversas substâncias, inclusive a adrenalina, no organismo, e produz o espasmo na artéria coronária também. Ok, só para que a população entenda. Então, o estresse tem um efeito ruim sobre as artérias coronárias? Sim, tem digamos que seria um fator de risco também para a doença coronariana. Para o infarto, para o AVC. Se juntar tudo, né, vamos do que você falou, quer dizer, nós temos aqui sedentarismo, má alimentação, dislipidemia, né, questão do colesterol elevado, triglicerídeos, tabagismo, cigarro, né, e o estresse. Então, se você conseguir tirar esses 5 da sua vida, isso já vai diminuir sobremaneira o risco. Sim, é isso? Com certeza, com certeza. Isso aí são indubitável. Você falou muito aí, inclusive tivemos pergunta sobre angina, né? Angina. Muita gente já ouviu falar esse termo, claro, já consegue imaginar, mas o que é realmente angina? E qual a característica maior dessa angina? Assim, é uma dor tipo aperto? Como seria isso? Eu não sei se você notou, todas as perguntas que nós tivemos até agora falaram de dor no peito. Sim. Né? Como seria essa angina realmente? Sim, vou tentar caracterizar a angina clássica, a angina de livro, tá? Para que o telespectador possa diferenciar entre aquela pontada ou aquela dor fina. A angina nada mais como ela é caracterizada. A angina proveniente da dor do coração, dor anginosa. Ela é dividida em angina estável e angina instável. A angina é uma dor que começa, como eu falei, em crescendo, é uma dor em peso, na maioria das vezes, e ela atinge o precórdio, aqui nessa região. Muitas das vezes também mais para o lado esquerdo do que para o centro do peito, mas na maioria das vezes é uma dor em aperto. As pessoas caracterizam como um peso sobre o peito, ou como alguém estivesse apertando o coração, e ela pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o ombro ou para o braço esquerdo. Okay. Muitas vezes ela também pode irradiar para as costas, né? Essa é a angina clássica, a angina de livro, como nós costumamos falar. Quando ela é desencadeada por atividade física, ela é considerada angina estável. Que só aparece quando faz esforço. Quando faz esforço. Por alguma atividade,
apareceu a angina. Ela é considerada angina estável. E aí algumas classificações, mais para a área médica. Essa angina ela pode ser causada por um esforço leve até um esforço uma partida de futebol. Uma partida de futebol. Ela começa com o esforço e cede ao repouso. Isso é uma angina clássica. Quando essa angina ela é desencadeada mesmo em repouso, a gente chama isso de angina instável. Ou seja, o paciente tem dor mesmo sem fazer esforço. Mesmo sem fazer esforço. Geralmente, e nessas características que eu coloquei, claro, a dor opressiva, uma dor forte, começa pequena e vai aumentando, é uma dor em peso, uma dor no centro do peito, sobre o coração, sobre o externo, esse osso que fica aqui no centro do tórax. E quando ela é desencadeada mesmo em repouso, ela é chamada angina instável. Geralmente reflete um quadro, uma condição mais séria, mais grave. Mas qualquer um dos dois, correr para o cardiologista, tem que avaliar isso. Né? A angina instável, correr para o pronto-socorro, porque a angina instável e o infarto agudo do miocárdio estão muito próximos. Elas estão muito próximas. Tanto que um determinado tipo de infarto, que a gente chama de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, é uma caracterização didática de livro, mas que tem uma diferença do outro tipo de infarto, são tratados da mesma forma. Angina instável e infarto sem supra. O infarto que tem um supra, que é uma alteração no eletrocardiograma que se faz, o infarto com supra é tratado de uma outra forma. Mas ambos, tanto o infarto com ou sem supra, precisam de investigação coronariana, precisam fazer o cateterismo cardíaco para identificar a artéria culpada. Ok, você falou aí sobre corre para o pronto-socorro, vou querer conversar mais sobre essa história aí de atendimento, mas vamos conversar aqui, a Aparecida de Macapá, muito obrigado aí, Aparecida, pela participação. Já estive aí em Macapá fazendo palestra e tal, uma cidade muito, muito agradável mesmo, e com uma gastronomia, amigo, fantástica. Bom, ela é hipertensa, diabética, cardíaca e com angina. Já foi dito que fez alguns microinfartos e que deve colocar stent. Você poderia explicar também o que é stent? Meu cansaço é grande, tem momentos que a dor no peito é imensa e parece uma prensa. Mal posso mexer e nem falar. Vivo só. Penso estar infartando. Pode ter tido infarto e não saber? Penso que tive recentemente e não busquei socorro por falta de forças. Chato isso. Parecida, o teu quadro é um quadro realmente preocupante, porque você coloca que que tem essa angina com frequência, que mora só, é um quadro preocupante. Se você já foi avaliada por um cardiologista, já fez cateterismo e já foi indicado o stent, penso que você deve fazer o procedimento para que possa reduzir essa questão da angina. Quando a gente tem uma doença coronariana grave, que produz essa angina, que produz essa... a angina é um aviso, é importante que se diga isso, a angina é um aviso que o músculo cardíaco está sofrendo, que o miocárdio está sofrendo. Quando o paciente tem dor, significa que há uma obstrução coronariana, uma obstrução na artéria coronária. Aquela sujeirinha já não é mais uma sujeirinha, mas se tornou uma placa grande, já entupiu, a ponto de produzir uma redução importante no calibre e no lumen da coronária, na luz da coronária, a ponto de não atender o fluxo de sangue, de oxigênio, de nutrientes levado pelo sangue, não atender a demanda do miocárdio, do músculo do coração, e aí o músculo reclama. Há possibilidade sim da Aparecida ter sofrido microinfartos. Se há obstrução importante e ela não cuida, há uma possibilidade que que o músculo vá sofrendo e vai perdendo. Vai ficando com cicatrizes, né? Vai perdendo células, vai perdendo miócitos e eles vão entrando num processo de morte celular.
E isso vai acontecendo, vai enfraquecendo o coração vai crescendo e chega num ponto que a gente chama de miocardiopatia isquêmica. Ou seja, aí já é o coração que sofre por conta da falta de sangue. Da falta de sangue, né? Ok. Vamos lá. Você explicou muito bem aí a questão. Parecida ajudou muito também. Ela falou de livro, né? Aí realmente o quadro, mas infartou, ou pelo menos tem a suspeita de infarto. A pessoa, o acompanhante, a esposa, os filhos, alguém pode fazer alguma coisa naquele momento? Ou catar, jogar no carro e ir embora? Eu pergunto assim, tomar um medicamento, tomar uma aspirina, não sei, tem alguma coisa de atendimento que em casa pode ajudar ou não? A recomendação em se tomar uma aspirina é bem frequente. E na maioria das vezes a aspirina salva, sim. O grande problema é que a pessoa que está atendendo ou que está com esse familiar que está com suposto infarto, não caracteriza adequadamente o infarto. E aí o que acontece? Ele vai dar uma aspirina para um paciente que pode estar sofrendo não um infarto, mas uma dissecção aguda de aorta. E aí, a aspirina vai prejudicar. E aí a aspirina vai prejudicar ao invés de ajudar. Porque a dor da dissecção de aorta é uma dor muito parecida. Por isso, volto a enfatizar, a unidade coronariana, a unidade de dor torácica é fundamental para caracterizar isso. A dor é típica, a dor não é típica. A dor da dissecção, comentam-se nos livros, eu nunca senti, você também não, e espero que não sintamos. Mas também é uma dor muito sugestiva, uma dor lancinante, e é uma coisa como se houvesse algo rasgando no peito. E é uma dor, mas é uma dor que pode também cursar com infarto. O que é interessante é assim, você imagina a aorta, que é a artéria que sai do coração e leva sangue para os órgãos internos, para a cabeça, enfim, que distribui o sangue através dos seus ramos para os diversos órgãos que temos, pernas, braços e órgãos internos, etc. Essa artéria, dissecando, ela pode delaminar também, ela pode dissecar, ela pode rasgar também a artéria coronária. E muitas vezes um infarto de parede inferior pode estar relacionado a uma dissecção aguda de aorta. E o AS aí seria um prejuízo imenso. O AS seria um prejuízo ao invés de ajudar. Então vamos lá. Suspeitou de infarto em casa, pegar e levar. Leva para o hospital. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Ou seja, não tem nada em casa que pode ser feito. Há uma premissa que diz que tempo é músculo. E nesse caso porque se a pessoa, a não ser que a pessoa esteja numa parada cardíaca, aí sim pode, claro. pessoa pode avaliar. E muitas vezes o infarto agudo do miocárdio cursa com arritmia ventricular grave, uma fibrilação ventricular que é uma parada cardíaca. E aí sim, essa pessoa, se tiver algum treinamento para fazer uma massagem cardíaca externa no tórax... Mas infelizmente a maioria não tem, né? E a maioria da nossa população não tem esse treinamento, né? Ok, vamos de novo. A Rose Souza, de Manaus. Dormência nos braços é sintoma de infarto? Sou hipertensa desde os 16 anos e tenho um filho de 9 anos com pressão alta. Quais os sintomas de infarto em crianças? Infarto agudo do miocárdio em criança é raríssimo. Eu nunca vi e nem relatos li a respeito. Em relação ao teu comentário que você é hipertensa desde os 16, é algo preocupante. Provavelmente a tua hipertensão, Rose, não é uma hipertensão que a gente chama de essencial. Eu até discordo um pouco desse termo, porque hipertensão não é essencial para ninguém. Com certeza. Mas eu costumo dizer que é hipertensão primária. A tua hipertensão, muito provavelmente, não é primária. É uma hipertensão secundária, relacionada
alguma outra condição que produz a pressão elevada em você. Eu aconselharia você, Rose, a procurar um cardiologista para fazer uma investigação se há ou não uma relação com alguma outra condição e está produzindo a hipertensão em você. Assim como o seu filho também, de 9 anos, que não é comum uma criança de 9 anos ter hipertensão. Com certeza. Na maioria das vezes também relacionada à hipertensão secundária, ou seja, alguma condição algum outro problema produzindo a hipertensão arterial. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial, questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.